Jesus de Nazaré ou Jesus filho de Davi? No vídeo de hoje estaremos falando sobre o clamor do cego Bartimeu, que ao ouvir falar de Jesus de Nazaré, começou a clamar por Jesus, filho de Davi. A pergunta é: o que levou Bartimeu a fazer esta significativa mudança? Eu sou Elias Soares, você está no canal PR Elias Soares Oficial. Antes de nós comentarmos sobre o clamor do cego Bartimeu, gostaria de convidá-lo a compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, se inscrever, deixar o seu like, deixar a sua sugestão de vídeo, acionar as notificações a fim de que você possa receber de primeira mão os nossos vídeos. E não se esqueça de visitar a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Bom, posto isso, vamos falar então sobre este clamor do cego Bartimeu. Antes, porém, eu gostaria de falar sobre o nome Bartimeu, que, a bem da verdade, não é um pré-nome, ou seja, um primeiro nome, mas de acordo com o estudo da onomatologia, que é uma das áreas da linguística, Bartimeu pertence à classe dos patronímicos. O que é isso? É um nome ligado ao pai. Portanto, Bartimeu significa apenas o filho de Timeu, porque esse nome é um nome aramaico. Bar, que significa filho, e Timeu, que é o honrado. Logo, um filho honrado, filho de Timeu. Portanto, não se trata de um prenome, porém de um patronímio. Nós vamos estar lendo já já o texto bíblico que fala sobre isso, que é Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Agora é muito interessante lembrar que existe também uma lenda em torno do cego Bartimeu. Alguns conjecturam que Bartimeu, a bem da verdade, não era cego, mas que ele passou a ficar cego por conta de uma punição que o Império Romano impôs sobre o pai dele, Timeu, que na verdade era um general do exército romano, por conta de uma rebelião que ele teve contra Roma. E como punição, vazaram os dois olhos de Bartimeu. Eu, para ser sincero, não encontrei nenhuma literatura para referendar, para dar suporte a essa afirmação. Mas fato é que existe essa lenda em torno do cego Bartimeu. Se isso é verdade, não sabemos, mas que corre, esta lenda corre. Agora, por outro lado, é importante salientar que a situação do cego, ela não era uma situação muito boa naquela época, principalmente entre a comunidade judaica. Por exemplo, o cego, ele não poderia ser sacerdote. Não poderia ser sacerdote, era um dos problemas que ele enfrentava. Ele não poderia também fazer parte da comunidade de Qumran. Outro ponto interessante, ele não poderia ler a lei, e por conta dele não poder ler a lei de Moisés, a Torá, ele era considerado como uma pessoa que havia sido amaldiçoada por Deus. Além disso, ele era marginalizado. Um judeu, quando orava em determinadas circunstâncias, uma das orações que ele fazia é: Bem Baruch Hashem, bendito seja o nome, eu te louvo porque eu não nasci cego. Então era uma das orações. Então a situação do cego não era das melhores, ele era bastante discriminado, era marginalizado. E esta era a situação do cego Bartimeu. Mas essa situação estava perto do fim, porque Jesus, dentro de pouco tempo, iria passar pela cidade de Jericó e acabar com esta miséria, com esta maldição no entendimento dos judeus que estava sendo imposta por Deus ao cego Bartimeu. Bom, era a semana da Páscoa, do Pêssar,
E vale salientar que a palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima. Essa era uma das maiores festas judaicas. E até hoje o mundo judeu comemora esta festa como uma das maiores festas judaicas, porque esta festa, ela celebra a saída do povo do Egito, da escravidão do Egito. A Páscoa é, para os judeus, o que a ceia do Senhor é para o mundo cristão. Nós, através da ceia, celebramos a morte do Senhor Jesus, que trouxe a nossa libertação do poder das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Portanto, era uma festa de fundamental importância. Agora, neste período, havia um costume muito interessante entre os judeus. Sempre quando um rabino subia para Jerusalém na semana da Páscoa para ir até Jerusalém para comemorar a Páscoa, era comum as pessoas o acompanharem pelas cidades e ir cada vez mais aumentando o número de pessoas que subiam para Jerusalém. Até porque todo jovem, a partir dos 12 a 13 anos de idade, ele passava por uma celebração chamada Bar Mitzvah. Bar, filho, e mitzvah significa mandamento. Logo, o Bar Mitzvah era a celebração, celebração do Bar Mitzvah era a celebração da emancipação deste jovem, que ele passava da idade infantil para a idade adulta, quando ele era moralmente responsável pelos seus atos. Então, todo jovem, a partir desta idade, ele era convocado para subir a Jerusalém para a comemoração do Pêssar, da festa da Páscoa. Então imagina, Jesus saindo da Galileia, a região no extremo norte de Israel, e subindo para Jerusalém, até ele chegar em Jerusalém, por quantas cidades ele passava? E é justamente isso, Jesus sai então da Galileia, e ele vai em direção a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E a multidão foi aumentando. A multidão foi aumentando seguindo Jesus. E é curioso que, conforme a multidão foi aumentando, nós estimamos que onde Jesus estava tinha aí cerca de 20, 30 mil pessoas, principalmente na época da celebração da Páscoa, havia milhares e milhares de pessoas. A partir de agora nós vamos ler o texto para ver o que é que está acontecendo aqui neste cenário, porque Jesus, ele entra na cidade de Jericó. Eu quero convidar você a fazer a leitura no livro do evangelista Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Assim está escrito: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho e mendigando. Olha que curioso. Por que Jesus passou por Jericó? É mais uma curiosidade. Olha, quem saía da Galileia e ia para Jerusalém, ele tinha 3 estradas possíveis para chegar. A primeira estrada era chamada Estrada da Costa, que era a estrada que ficava próximo ao mar Mediterrâneo. Como ali era a região costeira, aquela estrada ficou conhecida como Estrada da Costa. Mas a maioria dos judeus evitavam este caminho. Havia muitos salteadores, né? E era uma estrada também, uma estrada real. E essa estrada também ficou conhecida ali como a Estrada de Gaza. Mas havia uma outra estrada, que era a estrada mais curta, que era chamada Estrada do Centro. Quem saía da Galileia era uma linha reta, chegava em Jerusalém. Só que tinha um problema. Quem passava por ali tinha que passar por Samaria. Então um judeu que saía dali da Judéia e ia para a Galileia, o que acontece? O judeu não se comunicava com o samaritano. E Jesus, como ele era judeu, sabedor desta cultura, ainda que Jesus mesmo já havia passado ali por Samaria, ele evita o caminho e ele pega uma outra estrada que era chamada Estrada do Leste, que depois também ficou conhecida como a Estrada de Damasco, por onde Saulo de Tarso passou quando ele saiu de Jerusalém e foi para Damasco. E Jesus escolhe esta passagem sabendo desta cultura reinante entre o povo para evitar passar por Samaria. Então ele vem pela Estrada do Leste em direção a Jerusalém.
E quem tomando então esta estrada, obrigatoriamente tinha que passar por Jericó, depois passar por Monte das Oliveiras e chegar até Jerusalém. E agora chega o momento de Jesus entrar em Jericó. E quando ele passa por Jericó, aí é uma grande polêmica. Jesus cura o cego quando ele entra, quando ele sai. Acontece que havia duas Jericós, a velha Jericó e a nova Jericó. A velha Jericó já sabemos, havia uma grande maldição contra ela, lançada por Josué. E eles construíram então a nova Jericó. Fato é que Jesus ele está saindo da velha Jericó e passando pela nova e indo para Jerusalém, para Jerusalém. E o que ocorre? Quando ele está passando por Jericó, quem está junto do caminho? O cego Bartimeu. O cego Bartimeu junto do caminho, mendigando. Como a multidão era muito grande, aquele barulhão todo, ele chamou a atenção de Bartimeu e ele quis saber quem era. E ele foi informado, ele ficou sabendo que era Jesus de Nazaré. E vale nós pararmos um pouquinho aqui para falar sobre Jesus de Nazaré. É o nome do Filho de Deus. Jesus é a forma grega, porque o seu nome hebraico é Yeshua, que por sua vez é a forma diminuída do nome hebraico Yehoshua, que é um nome teofórico. O que é isso? É um nome que traz um elemento divino, porque ele é formado por Yeho, forma diminuída de Yervá ou Yavé, mais esse Shua que vem de Yasha, salvação. E Yehoshua, portanto, significa Yavé é salvação. Mas os judeus tinham assim um costume de contrair os nomes, como por exemplo Yehonatan, que era dádiva de Deus ou dado por Deus, ficou conhecido como Natã. E Yehoshua ficou conhecido como Yeshua. Agora, ele não é apenas conhecido como Yeshua. Ali ele foi denominado como Yeshua de Nazaré. Ou seja, da cidade de Nazaré, que fica na região da Galileia. Um lugar desprezível, que ninguém dava nada. Inclusive Natanael, quando ouve falar de Jesus de Nazaré, o que ele disse? Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os escribas, os doutores da lei, também desprezavam Nazaré. Por quê? Porque ficava na Galileia e os galileus não eram muito bem vistos pelo povo judeu. Até porque quando eles queriam zombar dos judeus, eles diziam, melhor, zombar dos galileus, eles diziam, esses tolos galileus, porque um galileu, quando falava uma palavra, um judeu entendia 2, 3, 4 palavras, por conta da dificuldade, do regionalismo reinante naquele local. Mas Jesus de Nazaré está passando por ali para mudar a história do cego Bartimeu. Agora é muito curioso que quando ele é informado de que é Jesus de Nazaré que está passando por ali, olha só o clamor que ele levanta. Yeshua ben David lahem alai. Yeshua ben David lahem alai. Ou seja, Jesus, filho de Davi, misericórdia sobre mim. E ele começa a levantar este clamor. Agora por quê? Informado de que era Jesus de Nazaré, ao invés de clamar por Jesus de Nazaré, ele chama por Jesus, filho de Davi. Bom, vale lembrar que Jesus, apesar de ser chamado Nazareno, ele nasceu em Judá. Ele nasceu em Judá, em Belém de Judá, melhor, né? Nasceu em Belém de Judá. Ele era da descendência do rei Davi. Ele era um candidato ao trono, mas não só candidato. Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, Jesus é da descendência de Davi. Agora o cego Bartimeu, ao clamar por Jesus, filho de Davi, ele traz uma revelação neste momento. Porque a expressão filho de Davi era uma expressão típica para designar Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, Jesus o Mashiach, o ungido. Agora, o que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Bom, basta nós lermos a passagem de Lucas, capítulo 4, que é uma referência de Isaías 61, e nós vamos descobrir
Veja só o que está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos. Aqui está a chave. A dar vista aos cegos. Traduzindo, aquilo que a elite judaica não conseguia ver, aquilo que os doutores da lei não conseguiam ver, o cego Bartimeu pôde ver. Apesar de cego, é uma frase que eu escrevi. Bartimeu não tinha olhos para ver, mas coração para entender o que os doutores da lei, mesmo vendo, não podiam ver. Quero repetir essa frase. Bartimeu não tinha olhos para ver, mas coração para entender o que os doutores da lei, mesmo vendo, não podiam ver. E o que é que ele viu? Bartimeu viu o Messias, Jesus, filho de Davi, o Salvador, aquele que poderia dar para ele a cura da sua visão. Bartimeu, portanto, não perdeu tempo. Ele teve uma revelação. Bartimeu sabia que Jesus de Nazaré tratava-se do Messias. E se era o Messias que estava passando por ali, porque nunca Jesus havia passado por Jericó. Era a primeira e a última vez, porque ele estava indo para comemorar a Páscoa. Ou melhor, não era a última vez, mas ele estava indo para comemorar a Páscoa e depois ele não passaria mais por ali, por Jericó. E Bartimeu não poderia perder esta oportunidade. Portanto, ele começou a clamar: Yeshua ben David lahem alai, Jesus, filho de Davi, misericórdia sobre mim. Basta depois você ler também o capítulo 35 de Yeshayahu Hanavi, ou seja, do profeta Isaías, e também o capítulo 61, e você vai ver que Bartimeu via muito mais do que a elite judaica. Os doutores da lei não podiam ver Jesus, apesar da letra, apesar do conhecimento, mas o cego Bartimeu, em toda a sua ignorância, no estado de mendicância, de miséria, de marginalidade, estava ali como um marginal à beira do caminho. Ele espiritualmente pôde contemplar o Messias. E de imediato, quando ele é convocado, a primeira coisa que ele lança é a sua capa, porque aquela capa, de acordo com a tradição, era uma licença que ele ganhava do Estado para poder pedir esmolas. Naquela capa estava toda a sua humilhação, a sua vergonha, a sua miséria, mas a partir do seu encontro com Jesus, filho de Davi, ele disse: capa, para que te quero? Não preciso de muletas, não preciso mais continuar vivendo nessa maldição e nesta vergonha. Ele joga a sua capa fora e vai ao encontro de Jesus e recebe a cura e recebe a salvação. Para você que está assistindo esse vídeo, que ainda não conhece Jesus de Nazaré, ou Jesus, filho de Davi, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Salvador, venha ao encontro dele, deixe tudo o que estiver te prendendo, toda e qualquer muleta, e venha para Jesus. Receba-o como seu Senhor e como seu Salvador. Tenha certeza que a mudança que vai começar a acontecer na sua vida é a que aconteceu na vida do cego Bartimeu. Uma mudança espiritual para você poder enxergar o Salvador e receber vida eterna em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ou Yeshua ben David lahem alai, o Jesus, filho de Davi. Deus abençoe a todos vocês.